Oi pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje, linhas de pesca. Sim, eu sei que esse assunto é um assunto extremamente polêmico e divisor de águas para muita gente e até motivos de grandes discussões acaloradas quando a gente fala da linha, do que você está utilizando, da espessura e tantos outros detalhes. Hoje, de uma forma talvez um pouco mais simplificada, eu vou falar dos três principais, dos três tipos de linha que nós temos. Tá? O nylon, que é o nosso bem conhecido nylon. Quem de vocês, talvez na infância, ou se você é um pouco mais novo, talvez não, mas quem de vocês na infância já pescou de linha de mão, ou mesmo praia, ou outras, próprio bass, porque era o que se tinha, com nylon. O nylon segue sendo uma opção muito bacana, uma opção extremamente acessível. Ele tem características que são muito próprias, obviamente, desse produto. Ele tem bastante elasticidade, ele tem uma elasticidade acentuada em comparação com as outras linhas, mas é uma linha bem flexível, que guarda uma memória, embora hoje com as tecnologias já tem linhas que guardam pouca memória, que é a memória, quando a gente fala, é aquela quando você deixa ela solta, ela volta, ela fica enrolada, e isso para fazer uma cabeleira é um espetáculo. Mas o nylon tem um lugar especial no coração de qualquer pescador, todo pescador, mas ele no bass, somente eu acho que ele seria indicado para técnicas muito específicas. Para o nylon, para pescar o bass, eu confesso que eu desconheço quem utilize ainda nylon para pescaria de bass, ainda que você que está começando, ou você que tem o seu kitzinho guardado em casa, que é o que você tem, vai pescar, está valendo, funciona igual. Tu talvez não vai perceber diferença porque é a linha que você tem, então tá certo também, funciona, tá? Os negativos do nylon em comparação às outras linhas é exatamente essa elasticidade. Então você, dependendo do tipo de isca, se é uma isca rápida que você está utilizando, o nylon, por ter por ele ter essa elasticidade, você perde bastante a sensibilidade, né, e a percepção do que está acontecendo do outro lado da linha. Mas é uma opção bacana, é uma opção válida e é o que muitos pescadores fazem. O lado também que não é tão positivo do nylon é a espessura que ele tem que ter de acordo com o peso. Então, se você tem uma linha de 10 libras de nylon, se você pegar uma linha de 10 libras de multifilamento, não raro, a multifilamento vai ser bem mais, e perceptivelmente, você vai perceber a diferença na espessura da linha. E fora as outras qualidades, né? Mas, com isso você bota mais linha no carretel, tá? A gente sabe que para o bass a gente não precisa de tanta linha, você com 100 metros está muito bem, mas em algumas carretilhas elas têm mais espaço para linha. E para a questão de equilíbrio, você tem que estar, como vocês sabem, e nós também podemos falar sobre isso, existe um nível correto para manter essa linha ali, para ajudar no arremesso, para o equilíbrio do equipamento. E então, mais linha, mais trabalho, mais capacidade de briga com peixe, e isso tudo é positivo. O nylon segue sendo uma opção válida, mas não é muito praticado e não é muito indicado no bass. Depois do nylon, a gente chega no fluorocarbon. Esse sim, o cara que veio para, vamos dizer assim, ele é um balizador hoje. Você tem muitos pescadores que só usam fluorocarbon, e é muito comum. E até já tive um questionamento por que eu não uso fluorocarbon. Aí você já entra quase numa área que é muito questionável, que sempre vão ter pontos prós e contras, e tem que se respeitar os comentários contrários. Na minha opinião, o flúor
Ele tem muita memória ainda, ele guarda a memória, não raro você tem bastante cabeleira ou mais incidência de cabeleira. Todo mundo faz cabeleira até hoje, você pode ter experiência que tiver, vai ter cabeleira assim, mais ou menos. Vem do ajuste da carretilha, vem da praticidade e da prática que você já tem com essa linha, mas o fluorocarbon, na minha opinião, é uma linha inferior ao multifilamento para o que se propõe, tá? Não é, de novo, essa é a minha opinião. Eu não usaria fluorocarbon, eu estou tentando, eu tenho uma carretilha, para não dizer que não usaria, eu tenho uma carretilha que está toda ela com fluorocarbon, mas as 2 vezes que eu saí para pescar com ela, passei mais da metade do tempo tentando ajustar a carretilha e tentando achar o ponto certo para que não desse tanta cabeleira, mas não adianta. Esse fluorocarbon parado na carretilha, ele pega a memória, ele fica, e o fluorocarbon tem isso, mais do que a outra linha que nós vamos falar. O fluorocarbon guarda a memória sim. Então, claro, depois que você começa a usar, depois de 2, 3 arremessos, ele começa a esticar um pouco mais e ficar um pouco melhor de trabalhar, mas eu estou falando só dos negativos, né? Mas por favor, nós vamos chegar também nos positivos. Não existe linha tão boa quanto o fluorocarbon para transparência, tá? O nylon se aproxima, mas o fluorocarbon tem exatamente na propriedade dele bastante camuflagem, invisibilidade dentro da água. Tá? Então eu mesmo e mesmo quem usa a multifilamento, que é a nossa próxima linha, usa líderes de fluorocarbon. Todo mundo faz isso, os profissionais fora do país, caras e guias de pesca no Brasil, todo mundo usa o fluorocarbon como o seu líder, tá? E eu tenho como praxe usar bastante isso. Não tem nenhuma carretilha, nenhum molinete meu que não tenha a combinação de multifilamento ou com o líder de fluorocarbon, tá? Exatamente pelas propriedades dele, tá? Eu só usaria talvez multifilamento direto na isca para isca de superfície, porque multifilamento, talvez alguns de vocês já saibam, mas o multifilamento praticamente não afunda, tá? Ele não tem alguma outra marca que tem um pouco de absorção de água, né? Mas dificilmente ele afunda, então ele é muito bom para trabalhar a superfície. Ele é ótimo para nós que somos line watchers, como a gente diz, o pessoal que fica olhando a linha, né? Então quando você arremessa, você tem o seu líder de fluoro que está baixando e que está fazendo aquela linha afundar, a tua isca trabalhar da forma que você está trabalhando, mas a boa parte dela fica em cima da água, com vento, sem vento, isso é outro assunto, mas você tem como visualizar essa linha. Aí também uma dica para vocês, na multifilamento, saindo um pouquinho ainda da fluor, tem linhas que você consiga visualizar. O pessoal usa muito linha preta, porque mais próximo do peixe ela fica um pouco mais invisível, é verdade, mas essa linha também, dependendo da água e da cor da água, fica difícil de perceber. Então o pessoal usa em verde, usa em cores que são um pouco mais abertas, né, e que vão dar um pouco mais de contraste na água para você poder enxergar a sua linha melhor. Ainda sobre o fluor, ele tem bem menos elasticidade do que o nylon, tá? Ele tem mais resposta, ele tem sensibilidade sim, você consegue perceber bastante o movimento do peixe com o fluor. De novo, as propriedades dele de resistência mecânica ao atrito lá no fundo, outro motivo de usá-lo como líder é que você vai raspar em galhada, vai raspar em pedra principalmente, fundos de pedra, onde a própria a serrilha que tem na boca do bass, né? Às vezes ele engole um pouco mais do que deveria, não só o anzol, e ele fica em contato com essa linha. Então o fluorocarbon tem a propriedade maior de resistência mecânica para isso, e você pode trazer o peixe sem maior susto, tá? Novamente, muita gente usa, muita gente gosta. Eu particularmente não uso fluorocarbon como linha principal, mas sei quem pesca e sei de amigos que pescam e são muito bons pescadores e têm muito sucesso e gostam e não trocam por nada, tá? Vamos falar agora da linha que para mim é muito querida e eu acredito para muitos de vocês também, mais conhecida e mais tradicional, multifilamento. Essa linha aqui entrou no mercado já faz algum tempo,
mas foi apresentada para nós brasileiros também, já tem algum tempo que está aqui no Brasil, e elas têm propriedades diversas, né? De acordo com o tipo de fabricante, cada um bota alguma coisa diferente nela, assim como o nylon, assim como o fluorocarbon. Eu sempre busco multifilamentos com trançados acima de 8 tranças. É uma linha trançada, tá? Na estrutura dela são 3, 4, 5 linhas trançadas, de 4 a 8, tem 12, e se não me engano já tem mais do que 12 linhas trançadas em alguns modelos, em algumas marcas, e isso tudo sempre buscando suavidade. Tá? Além da resistência mecânica, é verdade, mas a suavidade. Você tem, quando você tem menos aquelas, você vê X4 às vezes, essa aqui tem um X8 bem grande nela, você vê isso, isso é um indicador normalmente de macieza dessa linha, de como ela vai passar pelos passadores melhor. De novo, essa é a minha experiência, tá bom, pessoal? Mas ela, invariavelmente, essa linha com mais trançada, ela passa melhor nos passadores, ela tem um arremesso, com isso ela tem um arremesso melhor e menos atrito. E uma resistência mecânica que pode ser melhor também, tá? Ela te permite, ela geralmente não vai ser tão fina quanto uma de 4 trançados, dependendo da marca, novamente, varia bastante. Mas, no geral, a multifilamento das propriedades que eu gosto muito e que eu acredito que sejam superiores, sim, às outras, ela tem sensibilidade extrema, ela não tem elasticidade nenhuma, é uma linha que não tem elasticidade, tá? Ela não cede, tá? Ela tem o arremesso dela é extremamente superior a qualquer uma das outras duas que a gente já falou. Tá? Você bota mais linha no carretel, você tem mais linha, você normalmente encontra com 150 metros para vender, o mais tradicional, tá? 150 metros, 150 metros é um padrão, tá? E tem rolos maiores, eu tenho alguns rolos que você compra de 1000 metros. Vocês compram talvez em sites desses que vendem produtos da China, várias marcas oferecem. Quem tem acesso também, quem consegue trazer de fora dos Estados Unidos também, lá eu considero o berço da coisa toda do BESS, e lá tem sim uma infinidade de produtos de diferentes características do multifilamento. O multifilamento, eu vou falar um pouco mais, talvez exatamente pela minha experiência e pela minha preferência pessoal, vou defender um pouco o multifilamento. O multifilamento te traz, como falei, zero elasticidade, sensibilidade extrema sim, resistência mecânica à tração excelente, zero memória, tá? Ele guarda muito pouco memória. Existem marcas que são um pouco mais rígidas, mas invariavelmente uma linha de padrão, de qualidade média superior, ela já não, ela fica extremamente maleável, tá? E ela não guarda memória, tá? Então, respondendo de novo um amigo que comentou esses dias o porquê, talvez esse seja o principal, a memória. Me incomoda demais cabeleira, os ajustes na carretilha são bem mais fáceis de fazer com multifilamento, eu acredito. É bem mais prazerosa a pesca, porque você passa menos tempo tirando cabeleira da carretilha. E pro molinete nem se fala, pro molinete é outro mundo, também porque não tem aquela memória, não tem a torção da linha que o molinete faz. Eu não uso, eu já usei principalmente em praia, nylon, usava bastante, e eu tenho a impressão de que o nylon é melhor que o fluorocarbon nesse quesito até, sabe? A memória dele não é tão agressiva quanto do fluorocarbon pela estrutura dele. Tudo minha opinião, pessoal, por favor, né? Eu posso tecnicamente, espero não estar falando nenhuma loucura para vocês, mas é o que eu vivenciei e é o que eu estou dividindo com vocês. Os negativos do multifilamento, o ponto negativo principal do multifilamento, também tem a ver com resistência mecânica, mas essa é a abrasão, tá? O multifilamento não é uma linha para raspar em lugar nenhum, tá? Nem no peixe às vezes. Então é muito comum você tá em local que tem muita pedra. Aqui no sul é mais difícil, onde nós pescamos, onde eu pesco, geralmente desembarcado, eu não tenho muito contato com pedra, geralmente é mais galhos e obviamente fundos de lodo, né? Então eu não tenho muito esse problema.
mas eu acredito que em outros locais do nosso país, aí para o Sudeste, tenham bastante fundos de pedra e bastante possibilidade de enrosco em pedra, e nesse momento o multifilamento ele não tem resistência quase nenhuma. Na verdade, ele começa a romper muito facilmente. Se você fizer um teste em casa, uma madeira mesmo, uma madeirinha na mesa de casa, começar a raspar ele e fazer movimentos naquele cantinho, você vai ver que ele vai ceder, tá? Não interessa, claro que maior libragem, maior resistência, mas maior libragem, menor sensibilidade, e isso tudo conta. Para mim, o grande contra do multifilamento é isso, tá? Ele não tem resistência à abrasividade tão boa quanto o fluorocarbon, que para mim é o que mais tem resistência, e o nylon naturalmente, tá? É muito comum, e voltando um pouco lá no líder, falando de fluorocarbon para vocês, sempre que vocês, depois de pegar um peixe ou dois, dá uma olhadinha, vê mais perto do anzol se tem já tem alguma fadiga, né? Se já tem alguma coisa ali gasta, porque você pode pegar aquele teu peixe da vida ali na sequência, o teu maior, o teu personal best, como o americano fala, né? O teu recorde pessoal, e perder porque o teu líder não estava bem resistente, tinha uma falhazinha, e isso se romper. Os nós, que é um outro assunto também legal para a gente conversar, eu uso o nó de união para o meu líder, principalmente o FG, tá? Tem outros nós que são bem mais simples de fazer e funcionam muito bem, mas eu uso o FG em geral, tá? Tem uma forma de fazer bem rápida que eu vou mostrar para vocês também num outro vídeo, e que para mim é o melhor para passar pelo passador, que não bate, não dá aquela tranca, né? E mecanicamente eu acho que existem testes até feitos que ele, se não é o melhor, ele é um dos melhores nós para a união de linhas de diferentes propriedades, né? Um multifilamento com fluorocarbon. Pessoal, eu acho que falando um pouco de linhas, e voltando para falar agora também de libragens e de equilíbrio de libragem, talvez seja um questionamento também, eu geralmente uso o meu fluorocarbon entre 8 libras, quando eu estou pescando wake, eu estou pescando finesse, 8 libras até 20 libras. Tá? Eu tenho 30 libras também, mas 30 libras eu usei já para pescar traíra. Mais do que 20 libras do bass é um exagero. Você pede performance na sua carretilha e no seu equipamento por essa linha mais pesada, ainda que seja bem mais fino, e 30 libras é mais fino do que talvez uma 20 libras de fluorocarbon, mas na minha opinião perde um pouco de performance, e eu não passo de 20 libras honestamente, tá? Sensibilidade também, você tem outras qualidades, resistência ao vento. Na multifilamento o vento faz muito efeito, mais efeito do que na fluor, talvez pela própria resistência dela, por ser muito mais leve, ela vai muito, então faz aquela barriga. Quando você está pescando com vento, é muito comum você ter aquela barriga enorme, e que alguns alegam que você vai perder o peixe muitas vezes porque aquele toque você pode não sentir. Sim, você pode não sentir se você não tiver com o dedo na linha, e mesmo assim às vezes é muito sutil. A minha sugestão para vocês é baixar a vara. É contrário a fisgada, é contrário a muitas coisas, mas em situação de muito vento eu baixo a vara e coloco e deixo a linha na água, tá? Porque ela na água, o movimento que o peixe fizer eu vou perceber. Se ele arrastar ela, ou se der o tranco, imediatamente você vai perceber na sua linha, tá? Pessoal de fluorocarbon alega que esse é um dos problemas. Eu resolvi assim, tá? Eu baixo a linha na água, eu deixo ela mais próximo, claro, eu recolho ela para não deixar tão grande, mas entendam que no momento que você fizer qualquer movimento aqui, tá movimentando a tua isca lá na outra ponta também. Então recolho só o suficiente para não ficar aquele exagero de linha solta, de barriga, mas acompanho sim pela água, tá? A linha em cima da água. Se puder ficar com o dedo, geralmente em molinete é mais fácil, um dedo na linha, né? Mas tem que ter, é muito sutil. Bom, e aí de líder eu utilizo geralmente menor, uma espessura, uma libragem menor do que a minha linha principal. Se eu estou usando uma linha 20 libras de multifilamento, eu uso até 15 libras de fluorocarbon.
Pessoal, nós estamos falando de bass, nós não estamos falando de tucunaré, nós não estamos falando até mesmo de trairão, né? É um peixe que tem força, briga, mas não é, não é aquele peixe do norte, não é um peixe que vai precisar de mais do que isso. Tá? 20 libras é bastante coisa, 15 libras é bastante coisa, é bastante peso. Eu estou botando na tela para vocês uma comparação libra-quilo. Então, 20 libras, quando eu tenho 20 na principal, 15 ou menos às vezes também no meu líder, dependendo da isca que eu estou usando. Quando eu baixo para 10, e a maioria das minhas carretilhas são 10 libras no multifilamento, eu tenho um líder de 8 libras. Tá? É extremamente fininho, é bem sensível e funciona bastante para quase tudo. Tá? Quando eu vou para iscas rápidas, aí sim eu vou usar de 20 libras com um líder de 15, e um chatterbait, um próprio swimmer, um isca soft, ou topwater, né? Ou superfície. Você está usando superfície, aí sim, porque quando ele ataca é mais voraz, aquela esticada, é bom ter um pouquinho mais de resistência na linha, né? Mas não estou falando de nylon, porque como eu falei para vocês, eu não uso nylon, tá? E se tivesse usando, eu naturalmente não precisaria de líder, é uma linha inteira, como o fluorocarbon, quem só usa fluorocarbon não usa líder, pelo menos no bass. E tem os benefícios de não ter um outro nó, né? Não ter um outro ponto de ruptura, como algumas pessoas alegam. Eu nunca tive esse problema, nunca rompi nenhum líder, nenhum nó pelo menos. Já perdi anzol, sim, trancando, ou mesmo um peixe que eu não sei que peixe era. É isso, a minha opção sempre é multifilamento com líder de fluorocarbon. E essa talvez seja a montagem mais tradicional na pesca do bass. Eu sei que existem pessoas que são aficionadas por só usar fluorocarbon, e como eu disse, é uma opção, é uma escolha pessoal. Tem profissionais extremamente campeões lá nos Estados Unidos que só usam fluorocarbon. Aliás, o americano 90% usa fluorocarbon na carretilha somente, tá? Eles não usam o multifilamento, para contradizer tudo isso que talvez essa minha opinião aqui, mas eles não pescam tanto finesse, tá? Então eles não têm pescaria finesse quase nenhuma, eles usam bastante a técnica, mas o bass deles é bem maior que o nosso, numa maioria, ele é um big bass. Tá? Então eles têm uma pesca bem mais pesada. Tá? Então eles usam 30 libras, 40 libras, 50 libras, o que no Brasil não condiz, tá? Não tem sentido usar para o bass. Enfim, pessoal, é um pouco disso. Vocês pesquisam, vocês certamente veem os vídeos lá fora e vão ver exatamente isso, eles usando muito fluorocarbon. Tá? Vem da prática, vem da experiência. Eu, na minha opinião, não sou um fã do flúor, mas eu entendo as propriedades e gosto muito. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por acompanhar, por estar curtindo os vídeos, por estar assinando e ajudando a divulgar e trazendo novos assinantes aqui para o canal. A ideia nossa é crescer junto, é aprender junto com vocês, é dividir um pouco da minha experiência, da minha paixão por esse esporte, e poder cada vez mais trazer novas pessoas para esse nosso esporte, dividir e quem sabe cativar mais alguém para ir junto. Vamos botar mais pescador na prática, que isso vai crescer, vai fazer as empresas investirem mais, vai fazer produtos melhores virem e todo mundo ganha com isso. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.